Olha só o assunto que nós vamos tratar agora. Hoje o sistema O Dia de Comunicação recebeu várias ligações e mensagens sobre um despejo que acontecia no bairro de Seu Arco Verde. A história é cheia de tragédias. Eu vou chamar agora a Érica. Mandado de reintegração de posse. E a Érica está ao vivo. Quando a Érica estiver pronta, pode colocar a Érica ao vivo para a gente tratar deste assunto. A história realmente é muito triste. E aí, obviamente, né, a gente vê muitos casos de intolerância, de não estar nem aí para o que está acontecendo, mas tem muita gente sensível, né, meu primo? Muita gente que observa os contextos, as situações e se manifesta, procura resolver, procura colaborar. Traz a Érica ao vivo, coloca a Érica ao vivo aí. Érica, boa tarde, seja bem-vinda. Vamos contar detalhadamente essa história para a nossa audiência que está em casa entender o que aconteceu. Toda a nossa audiência aqui do Jornal O Dia News. Contextualizando, a gente vai falar sobre a dona Isabel. Dona Isabel é uma mãe, ela tem 3 filhos menores de idade, né? E ela mora ali no Disseu, no bairro Disseu, ali próximo à Fundação Bradesco, aquela escola da Fundação Bradesco. Lá ela morava com seus filhos e também o seu marido. Ela já vinha sofrendo uma série de agressões, violência doméstica recorrente. E o estopim foi quando a sua filha mais nova foi estuprada por esse marido. E a partir disso ela resolveu denunciar o homem à polícia e ele fugiu. Durante essa fuga ele acabou sofrendo um choque elétrico, uma descarga elétrica e morreu em decorrência disso. Acontece que por muitas vezes o sogro da dona Isabel, pai do homem que a violentava e também havia violentado uma de suas filhas, tentou tirar ela da residência onde ela morava há 2 décadas, sucessivas vezes, várias vezes ele tentou tirar ela de lá. E a última foi hoje, quando teve esse mandado de reintegração de posse e a dona Isabel sofreu um despejo. A família, né, do homem, do marido, da ex-marido da dona Isabel, entrou na justiça com vários documentos para requerer o imóvel, né? E a gente teve a informação lá no local de que alguns desses documentos haviam sido burlados, né, adulterados, para que parecesse que a Isabel não era casada com um homem, o que havia morrido. Então, a partir disso, o juiz, né, deu a decisão de que o imóvel fosse reapropriado para o então original dono, que seria o sogro de Isabel. A gente fez uma reportagem para contar mais detalhes, a gente conversou com a presidente da Associação de Mulheres do Itararé, a Associação de Mulheres que estava lá presente durante todo o momento do despejo. Foi feito um movimento pela Associação de Mulheres e por outros grupos militantes, né, grupos que estavam ali em defesa da Isabel, em defesa dos seus filhos, para tentar que ela não fosse despejada, colocada para fora de casa, a casa que ela mora há cerca de 20 anos. Então a gente vai conferir mais detalhes na reportagem. Uma ordem de despejo mobilizou moradores no bairro Disseu, zona sudeste de Teresina. Isabel de Souza, que mora há 2 décadas na mesma casa com seus 3 filhos, está sendo despejada após uma ação judicial de reintegração de posse movida pelo seu sogro. O caso ganhou a indignação da comunidade, uma vez que, de acordo com a Associação de Mulheres do Itararé, a história da dona Isabel é marcada por anos de violência doméstica. De acordo com os relatos, Isabel era agredida pelo marido, o que fez com que ela denunciasse o agressor. Depois da acusação, o homem ficou foragido e, posteriormente, morreu em decorrência de uma descarga elétrica. Existe um conflito entre a família.
o marido da Isabel faleceu e pelo falecimento do marido da Isabel, o pai do rapaz culpa ela, mas ele morreu eletrocutado num poste. Essa mulher já passou por vários problemas, tem a questão do estupro na própria família e ela denunciou. Quando ela denunciou, aí o sogro dela ficou contra ela, aí entrou com ação pedindo a casa, querendo despejar. Só que essa casa, ela é por direito das crianças, as crianças têm direito de herdar essa casa. Toda essa situação está acontecendo aqui no bairro de Seu, zona sudeste de Teresina. Segundo relatos, Dona Isabel não tem para onde ir e o grupo da Associação de Mulheres do Itararé está no local para impedir que Isabel tenha que deixar a sua residência. Equipes da Polícia Militar estiveram no local para prestar apoio ao mandado de reintegração de posse. E de acordo com o que consta nos autos, o imóvel está no nome do sogro de Isabel. É uma decisão que foi transitada e julgada, está em vigor e até para resguardar a nossa atividade, nós tivemos o cuidado de acionar o Conselho Tutelar, que aqui esteve, acompanhou a família da ré, né, da parte vencida no processo. Ainda segundo informações da presidente da Associação de Mulheres, os documentos que foram levados ao juiz pela família do marido de Isabel eram forjados. Elas lutam para que Isabel permaneça na sua casa. Quando o juiz deu a ordem de despejo, ele não ouviu o lado da Isabel, ele só ouviu o lado do sogro da Isabel, que não constava filho, não constava que ele era casado. E ela é casada legalmente, as crianças são registradas legalmente. Depois que nós entramos na causa, nós levamos a Isabel, a certidão de nascimento, certidão de casamento dela para o juiz. Aí o juiz disse, só ouvi um lado, realmente. Então, essa ação foi julgada à revelia, né? E aí foi dada essa ação, tramitada e julgada. Mas nós entramos com a outra ação para se contrapor. E aí nós compreendemos que aqui está havendo uma ação de conflito de interesse. Porque o juiz, antes de mandar despejar a Isabel, tinha que julgar a outra ação que nós entramos no mesmo processo. Aí as informações, Douglas, acerca desse caso, é um caso que choca bastante. A gente não está falando apenas da Isabel, a gente está falando de 3 crianças menores de idade que foram tiradas, né, de suas casas. Uma vizinha se solidarizou com a situação e cedeu um espaço dentro da sua casa para que a Isabel pudesse ficar com os filhos e dessa forma o Conselho Tutelar não levasse as crianças. O Conselho Tutelar esteve no local, como foi apontado pela Polícia Militar, para ali prestar um apoio, porque tinham 3 crianças menores de idade no local, mas foi constatado que não há nenhum risco para a integridade dessas crianças, por isso Dona Isabel permaneceu com as crianças, o que é uma notícia boa, porque se ela fosse despejada e ainda tivesse os filhos sendo tirados dela, o baque ia ser bem maior. Então a gente aguarda que essa situação ela seja resolvida, que essa casa ela volte para a Dona Isabel ou que a família do marido consiga um outro imóvel para ela. Mas o que a gente espera é que essa casa, que era a casa que ela morava há 20 anos, toda uma vida, volte para ela e que essa decisão judicial ela seja revogada. Informações do caso. Boa tarde. Boa tarde. É uma situação complicada, né? Porque, primeiro, parabéns à Associação de Mulheres do Itararé pela iniciativa. Parabéns. As associações deviam seguir esse exemplo, serem mais ativas na defesa dos seus integrantes, enfim. Mas vamos lá, vamos por etapas. A primeira etapa, caso de estupro. Então, o sogro queria o quê? Que a mãe, Dona Isabel, não é Dona Isabel, meu primo? Ficasse calada, não dissesse nada. Tem muitas mães que ficam, eu já falei disso aqui. Muitas. Mas a Dona Isabel vai ficar calada, não dizer nada. Que pai é esse que avaliza, porque quando faz isso, está avalizando o mal feito do filho, o crime cometido pelo filho. Aí, confusão vai, confusão vem, numa fuga, ele sofre descarga elétrica, morre.
E o que é que o pai faz? Né? O pai, que é avô, entra com pedido de reintegração de posse. Inclusive, tem a denúncia feita pela Associação de Mulheres, meu primo, de que parte da documentação foi alterada, foi fraudada. Agora, vamos analisar aqui, na prática, né? Ela foi casada há 20 anos com esse homem. Sofria maus tratos, teve casos de estupro. Uma batalhadora, lutadora, que cuidava da família, cuida da família, cuida dos 3 filhos. O que é que ocorre? O juiz simplesmente ouviu o lado do suposto avô, que é avô de direito, mas não é de fato. Só ouviu o lado. Ele disse isso para a direção da Associação de Mulheres de Itararé. Não é? Tem suspeita na documentação, por que o juiz não pediu uma perícia para saber se realmente ocorreu ou não? Mas se ocorreu, é falsificação de documento público. Ok, é um crime. Mas não procurou saber se ela era casada, se não era casada. Tem 3 filhos, os filhos têm direito à residência. O juiz não só não ouviu, como assumiu que só ouviu um lado e ainda executou a sentença, autorizando a reintegração de posse. Quer dizer, meu Jesus Cristo, não dá. Respeito o judiciário, respeito, mas há profissionais e profissionais. Eu acho, na minha humilde opinião, acho um erro atrás do outro nesse caso. Um erro atrás do outro. Nós vamos ficar acompanhando aí, para saber se o juiz vai revogar essa decisão, chamar a mãe. Porque aí, meu primo, só faltava, sabe o quê? Só faltava o conselho que está lá, chegar lá e levar as crianças. Quer dizer, perde a casa, perde as crianças. Não dava lá pro juiz chegar e dizer o seguinte: mas vem cá, o senhor não é pai do... Ah, sou. Mas ele não tem 3 filhos? Não. É difícil.